Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. I am going to try and finish what we started last night. Eu vou tentar terminar o que nós começamos na noite de ontem. I have so much to say and so little time to say it. Porque eu tenho tantas informações para lhe passar, mas não há tempo suficiente. But I don't want to leave you hanging off the cliff. Mas eu não quero deixar você confuso. I want to bring you safely down to the ground. Eu quero trazê-lo, eu quero fazer um pouso seguro. So we're going to look at Matthew 25. Então, 24. Nós vamos voltar para Mateus capítulo 24. Last night I talked about the troubles that are going to come during the tribulation. Ontem à noite eu falei sobre as dores que sobrevirão durante a tribulação. I took you through Revelation 8 and 9. Nós também mencionamos Apocalipse 8 e 9. And that is part of the troubles that are going to happen in the last half of the tribulation. E esses capítulos falam sobre as dores que sobrevirão na última metade da tribulação. But if you went to Revelation chapter 16, you find far more troubles are coming. Mas em Apocalipse 16 menciona muitos outros problemas que virão. And that brings the downfall of Antichrist's kingdom. E o capítulo 16 também fala sobre a queda do reino do anticristo. Now if you turn to Matthew 24:27. Agora nós vamos ler Mateus 24, verso 27. And I'll have the pastor read 27 through 31. E nós vamos ler dos versos 27 até o versículo 31. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. So in verse 27 we see that the Lord is coming back very quickly. No versículo 27, nós vemos que Jesus vai voltar de uma forma muito rápida. Just like the lightning flashes in the sky. Assim como o relâmpago surge no céu. And when he comes back, in verse 28, it's talking about the death of all those armies that following Antichrist. E quando ele voltar, o versículo 28 fala da morte de todos aqueles exércitos que estarão seguindo o anticristo. It's talking there about the vultures who are going to come and eat on the bodies of those who have died. O versículo 28 menciona a respeito das águias que vão se alimentar dos cadáveres daqueles que irão morrer. And then he goes back a little bit and he says, now, this is how it's going to happen. The sun's going to be darkened, the moon's going to be darkened, the stars are going to be darkened. E Jesus conta como que tudo vai acontecer, dando ideias de que a lua e o sol irão escurecer. And then there will be a bright light in the darkened sky. E no meio desta escuridão vai surgir uma luz resplandecente. This will be the light that is around the Lord Jesus Christ. E esta luz é a luz que nós vamos ver ao redor do Senhor Jesus Cristo. It's called His glory. Esta luz é chamada de glória. And this is a sign to the world. E esta glória vai ser um sinal para este mundo. And so when He comes, He's going to be bright and shining and probably will be traveling around the earth like the lightning. E quando ele voltar, ele vai ser resplandecente, brilhante, e provavelmente ele vai viajar daquela forma ao redor do globo da terra. And then after he comes, he's going to send his angels out to collect all those who are truly saved. E quando ele The ones that are saved? The saved ones. He's going to collect all those who are elect.
Então, quando ele descer, ele vai mandar os seus anjos recolher todos aqueles que são seus. So from all parts of the world, he will collect those who are saved to come into his kingdom. Então, de todas as partes do mundo, os anjos vão recolher os que são salvos para que possam fazer parte do seu reino. So now when he has done that, then the kingdom of Christ will be set up on earth. E depois disso, finalmente, o reino de Jesus Cristo vai ser estabelecido sobre a terra. Then we see Jesus, who is going to give a few parables so we can understand more of what's happening here. E depois disso, Jesus começa a contar algumas parábolas para nos dar melhores ideias do que vai acontecer neste tempo. Now you have to remember that he is speaking to Israel, not the church. Nós temos que lembrar que Jesus estava falando para Israel e sobre Israel e não sobre a igreja. The church has already been raptured and they're with Jesus Christ in heaven. Porque nesta época a igreja já terá sido arrebatada e estará com Jesus Cristo nos céus e vai voltar com Jesus Cristo à terra. But Jesus is now talking to the nation of Israel. Mas Jesus está falando especificamente com a nação de Israel. Now you have to remember that God is waiting for Israel to repent. Nós não podemos nos esquecer que Deus está aguardando o arrependimento de Israel. And that's why Jesus isn't coming back right now. É por esta razão que Jesus Cristo ainda não voltou. He can't come back to a nation that is rebellious toward him. Porque ele não pode voltar para uma nação que atualmente ainda é rebelde a respeito dele. So the tribulation is going to be a time when God is dealing with Israel and trying to get it to repent. Por isso que a tribulação será um tempo em que Deus vai estar lidando com a nação de Israel, fazendo com que esta nação se arrependa. So we are waiting now for Israel. Nós estamos esperando agora por Israel. We are praying that for the peace of Jerusalem. Nós estamos orando pela paz de Jerusalém. There's much warfare going on in Jerusalem right now. Há muitas guerras ao redor de Jerusalém neste momento. Why are we praying for the peace of Jerusalem? Por que nós estamos orando pela paz de Jerusalém? Because when Jesus comes back, there will be peace. Porque quando Jesus Cristo voltar, finalmente haverá paz em Jerusalém. But Jesus cannot come back to Jerusalem until Israel is ready to repent. Mas Jesus não pode voltar a Jerusalém até que Israel esteja pronto para se arrepender. So we pray for the peace of Jerusalem and we're praying for Israel to repent. Por isso nós oramos pela paz de Jerusalém e que Israel venha se arrepender. But we will be taken up in the rapture before Israel repents. Mas a igreja vai ser arrebatada antes do arrependimento de Israel. And our prayers for Israel to repent will come while we're in heaven. E a nossa oração para o arrependimento de Israel será respondida quando nós estivermos no céu. Most of Israel will not repent until the end of the tribulation. A maioria dos judeus não irá se arrepender até o final da grande tribulação. Not all of Israel will repent. E nem todos os judeus irão se arrepender. But remember, there were 12 tribes. Mas não se esqueçam, há 12 tribos. And basically we're talking about one tribe when we're talking about Judah. E basicamente nós estamos falando de uma tribo que é a tribo de Judá. It would be Judah and little Benjamin. Haverá ali a tribo de Judá e uma parte da tribo de Benjamim. The other 10 tribes were scattered all over the world. As outras 10 tribos já foram espalhadas ao redor do mundo. But God is interested in those 10 tribes as well. Mas Deus também tem interesse naquelas 10 tribos. And so when it says all Israel will be saved, it means all the tribes of Israel will eventually come back and want to be under. Então, quando a Bíblia diz que todo Israel será salvo, isso quer dizer que eventualmente todas as tribos de Israel irão se ajuntar e voltar para a terra. Then all the tribes of Israel will have representatives in the kingdom of heaven. E todas as tribos de Israel terão representativos ou representantes que farão parte do reino de Cristo. Now we have the parable of the fig tree. Agora nós temos a parábola da figueira. The fig tree represents Israel. A figueira representa a nação de Israel. And it says here, when you see the leaves coming out on the fig tree in the springtime. E a Bíblia diz aqui que quando os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, then you know that summer is getting close. sabeis que está próximo o verão. Now what are the leaves representing? E essas folhas, o que será que elas representam? The leaves are representing those things that are happening during the tribulation. As folhas representam
representam os acontecimentos durante a tribulação. It's not the things that are happening now today. As folhas não representam os acontecimentos de hoje. We see some things happening, all right. Nós Like estamos vendo algumas coisas acontecendo. when Israel became a nation in 1948, Por exemplo, quando Israel se tornou uma nação em 1948, Christians all became very excited. os crentes ficaram alegres, They thought these were the leaves that are coming out on the tree. pensando que se tratavam das folhas que estavam brotando da árvore. I had an evangelist who came toward the school when I was studying, Eu me lembro de um evangelista que veio na escola onde eu estava estudando, and he said, this was in 1952, e ele disse em 1952, and I was in my second year, e eu estava no meu segundo ano de faculdade, and this famous evangelist said, Jesus is coming back before 1954. e este evangelista disse que Jesus estaria voltando antes de 1954. I thought, why go to school? Então eu pensei na hora, então, por que eu vou para a escola? I'll go out and preach it well É melhor as I can. sair da escola e pregar a palavra de Deus. But somebody counseled me and said, no, stay in school, Mas alguém me aconselhou, não, fique na escola, keep doing what you're supposed to do, continue fazendo o que você tem que fazer. and I'm glad I did. E eu, graças a Deus, dei ouvidos, Because Jesus hasn't come back porque yet. Jesus ainda não voltou. You see, they misinterpreted the scriptures here. Você viu que o evangelista interpretou de forma errada as They escrituras, thought the leaves were the event that Jesus, that nation of Israel had come back. porque ele pensou que as folhas eram os acontecimentos a respeito de Israel. But the leaves are representing the things that are happening during the tribulation. Mas essas folhas estão falando dos acontecimentos durante a tribulação. And one of the main things is when the image of the Antichrist will be set up in the temple area. E um dos acontecimentos principais é quando a imagem do anticristo vai ser colocada dentro do templo. And at that time, the believing Jews are supposed to flee to the mountains. E durante aquele tempo, os crentes judeus vão ter que fugir para as montanhas. The mountains would be southeast of Jerusalem. As montanhas que vão ficar do lado sul de Israel, de Jerusalém. And we believe that they're going to flee down by the Dead Sea, south of the Dead Sea. E nós acreditamos que esses crentes judeus vão fugir para o lado do Mar Morto. They're going to go to Basra. Eles vão para um lugar chamado Bosra. Basra means a sheep pen. E este lugar significa lugar de ovelhas. There God will take care of them for 3.5 years. E naquele lugar, Deus vai cuidar deles por 3 anos e meio. And so we're going to see that Israel has a great sign to remember here. When this happens in Jerusalem, they should see that as a leaf that's coming E out of esses the fig tree. acontecimentos serão sinais para os judeus de que Jesus está para voltar. So when we find that the Jews are down in Basra, E esses judeus que vão estar em Bosra Jesus is coming back to vão that very saber same city. que Jesus estará voltando e para aquele mesmo local de Bosra. When he comes back, he's going to come back first of all to Basra, Quando Jesus voltar, ele vai voltar primeiramente para Bosra, because they see the leaves on the tree. porque aqueles crentes vão estar olhando para as folhas da figueira. They run to the mountains. Eles vão correr para as montanhas. They're waiting for God to protect them. Eles estão esperando pela proteção de Deus. Antichrist can't seem to get to them. E o anticristo não vai conseguir atingi-los. God causes a great earthquake to stop the armies from coming down and capturing them. Deus vai usar um grande terremoto que impedirá o avanço do exército do anticristo. God seems to feed them down there in that area. Deus de alguma forma irá alimentá-los naquela área. Maybe he'll send the manna again, I don't know. Talvez Deus mande o maná do céu novamente. But they will be taken care of by God for 3 Mas esses judeus, por 3 anos e meio, vão ser sustentados por Deus. Isaiah predicted this back in Isaiah 63. Isaías profetiza a respeito deste acontecimento no capítulo 63. He says that he's coming back to Basra, Isaías diz que ele vai voltar para Bosra and he's going to destroy those armies that are trying to get those. e ele vai destruir os exércitos que vão estar tentando entrar em Bosra. I always thought that Jesus was going to come back to Jerusalem first. Eu pensava antigamente
que Jesus ia voltar primeiro para Jerusalém. But he goes to Bozrah first. Mas ele vai primeiro para Bozra. And when you read in Zechariah, E quando você lê Zacarias, you read Zechariah 2 books before Matthew, Zacarias 2 livros antes de Mateus, you see here that he is going to come and deliver these people down in Bozrah. você vê que ele vai descer e vai proteger os seus servos no lugar chamado Bozra. Now, he says here in verse 12:7, Ele diz no capítulo 12, verso 7, he's going to take and go to the tents of Judah first. diz que ele vai para as tendas de Judá primeiro. And why does he do that? E por que ele faz isso? Read verse 7. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. He goes to the far reaches of Judah, Ele vai para os lugares extremos de Judá and he saves those who fled into the mountains e first. ele vai salvar aqueles que fugiram para as montanhas primeiro, So Jerusalem doesn't magnify itself too greatly. para que Jerusalém não se glorie de si mesma. Then he goes to Jerusalem. E só depois ele vai para Jerusalém. Now I want you to turn to Revelation chapter 19. Agora vamos para Apocalipse 19. In Revelation 19 we see Jesus has come back now to Jerusalem. Apocalipse 19, nós vamos ver que Jesus voltou agora para Jerusalém. You can start reading in 19:11, Verso 11. and you can read. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Read on. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Read down to verse 16. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Now you'll notice in verse 13 Você percebeu no versículo 13 that his garments are dipped in blood. que os seus vestidos vão ficar salpicados de sangue. How did they get dipped in blood? Como que os vestidos de Jesus vão ficar salpicados de sangue? A lot of commentators say that this is the blood that he shed on the cross. Muitos comentaristas dizem que este é o sangue que Jesus derramou na cruz. But it's not his blood. Mas não se trata do sangue de It's Jesus, the blood of his enemies that se he suffered trata in Bozrah. do sangue dos seus inimigos que serão derrotados em Bozra. Now turn to Isaiah 63. Agora vamos para Isaías 63. There you'll see that Jesus is stomping on his enemies as though they were grapes. Nós vamos ver em Isaías 63 que Jesus vai pisar em seus inimigos como se fossem uvas. And as you tread on the grapes, the juice of the grapes is spread on your garments. Quando as pessoas pisam sobre as uvas, o suco da uva salpica os vestidos daquelas pessoas. So Jesus is coming and stomping on his enemies, Jesus- these armies that are coming against his people. Jesus vai descer e vai pisar sobre esses inimigos que vão tentar atingir os judeus. And the blood of his enemies is coming up on his garments. E o sangue daqueles inimigos irá salpicar os vestimentos de Jesus. Now read 1 through 6. Veja Isaías 63, de 1 a 6. Quem é este que vem de Edom, de Bozra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado.
E olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. So this is what's going to happen. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. So this is what's going to happen when Jesus comes back. É isso que vai acontecer quando Jesus voltar à terra. As we read in Matthew 24:28, Assim como lemos em Mateus 24, verso 28, wherever the carcass is, there where the vulture's going to be. onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. So when Jesus comes back, he's going to be killing a lot of his enemies. Quando Jesus voltar, ele irá destruir vários de seus inimigos. And the birds are going to come and eat on the carcasses. E os pássaros vão se alimentar desses cadáveres. That'll happen first in Basra. Mas isso vai acontecer primeiro em Bosra. I believe these are the armies of Antichrist that are going to come down and try to capture those Jews. E eu acredito que esses inimigos são os exércitos do anticristo, que vão estar marchando para capturar os judeus. See, Antichrist is very angry that they would come and worship at his image. Porque o anticristo vai estar furioso que esses judeus não vieram para adorar a sua imagem. He's trying to get down there for 3.5 years, and now he's finally going to make it. E por 3 anos e meio ele vai tentar capturar aqueles judeus, e finalmente ele quase consegue. He's been stopped by all these troubles that are happening in the tribulation day. Porque durante aqueles anos ele vai ser impedido pelos terremotos e outros acontecimentos. I mentioned a lot of them last night. Eu mencionei vários acontecimentos ontem à noite. You can read more in Revelation 6. Mas você pode ler mais sobre isso em Apocalipse 16. Then Jesus is going to come to Jerusalem. Então, depois disso, Jesus vai para Jerusalém. Because Antichrist has been calling all the kings of the earth to come and help him to Porque defeat Jerusalem. o anticristo vai chamar todos os reinos da terra para guerrear do lado dele em Jerusalém. Why would he call all these nations to come? Por que ele vai chamar todas essas nações para ajudá-lo? Because he knows he's fighting against God. Porque ele sabe que estará lutando contra Deus. And he knows he has to have all the power possible. E ele sabe que vai precisar de todo o poder possível para lutar esta guerra. And so he wants to destroy Jerusalem because he knows that's where Jesus is supposed to reign over the whole world. E o alvo dele será Jerusalém, porque ele sabe que é dali que Jesus estaria reinando sobre o mundo inteiro. If you're reading in Revelation chapter 12, you'll see that first of all, he tries to make a war in heaven with his angels. Em Apocalipse 12, primeiramente, ele vai tentar causar uma guerra nos ares com os anjos. This happens about the middle of the tribulation. Isso vai acontecer na metade da tribulação. And he fights in heaven and tries to kill Jesus Christ in heaven. Satan, right? Satan Satan. Satan. E o Satanás, não o anticristo, vai tentar destruir Jesus Cristo no céu. And so in heaven, the archangel Michael will defeat him, cast him out of heaven. Mas lá nos ares, o arcanjo Miguel vai derrotar Satanás e expulsá-lo. Now, Satan is very angry. E com isso o diabo vai estar furioso. Antichrist has been killed in his wars. O anticristo, ele vai morrer em uma das guerras. And he goes into the bottomless pit. E ele vai ser lançado no abismo. I want you to turn to Revelation chapter 11. Vamos para Apocalipse capítulo 11. And I want you to read verse 7. E vamos ler o versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, lhes farás guerra e os vencerá e os matará. You see, the Antichrist is now dead and he's in the bottomless pit. O anticristo morreu, foi para o abismo. And we see that he is out of commission. E ele não está mais atuando. He's not able to fight against the Jews. Ele não vai poder lutar contra os judeus. He got killed in a battle. Porque ele morreu numa dessas He batalhas. started many wars. Ele havia começado muitas guerras. And finally the king of the north comes down and he kills him. E finalmente o reino do norte vai lutar contra ele e matá-lo. The king of the north is Russia. E o reino do norte é a Rússia. He's going to be united with several Muslim countries. E a Rússia vai se unir a muitos países muçulmanos. And when he kills the Antichrist, he goes down into Egypt. Quando eles
matarem o anticristo, esses exércitos vão para o Egito. And when he is in Egypt, he hears bad news coming out of the area where Israel is. Mas eles, enquanto estiverem no Egito, vão ouvir notícias ruins que vão vir de Jerusalém. This is when Antichrist is raised from the dead. Isto, então, é quando o anticristo será ressuscitado dos mortos. Now, I want you to read in chapter 13. Agora veja capítulo 13. I want you to read verse 3 and 4. Veja os versos 3 a 5. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. So, how is it that Antichrist could be raised from the dead? Como será que esse anticristo vai ser ressuscitado dos mortos? It's usually thought that only Jesus could be raised from the dead. Porque até agora só Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. I think this is what happens. Eu creio que o que vai acontecer, Satan has been defeated in heaven. Satanás foi derrotado no céu, He's seen the Antichrist now killed, ele viu o anticristo morto, and he's dealing with God just like he dealt with God in the case of Job. e ele vai falar com Deus, da mesma forma que falou com Deus a respeito de Jó. Do you remember Job was a good man? Você se lembra que Jó era um bom homem? And God said to Satan, he said, "Do you see Job? He is a man righteous." E Deus disse para Satanás: você viu o meu servo Jó? Ele é um homem justo. And Satan said, "Yes, he's righteous because you put a hedge around him. Mas You can't touch him." Satanás disse: ele só é justo porque o Senhor tem colocado uma cerca de proteção ao redor dele. But you take that hedge away from him and let me destroy his goods. He'll curse you then. Mas tire essa cerca de proteção e deixe-me atacá-lo, e nós vamos ver se ele não blasfema de ti. And God said, "All right, I'll take the hedge away from him and he will not curse me." Deus disse: tudo bem, eu vou tirar a cerca de proteção e mesmo assim ele não vai me blasfemar. And so Satan goes and he destroys all of Job's wealth. Assim, Satanás foi e destruiu todas as riquezas de Jó, And he destroys his children. e também destruiu os seus filhos. And then Satan goes up before God, and God says, "Did you see? Job didn't curse me." E então Satanás voltou para Deus, e Deus disse: viu só? Mesmo com tudo que você fez, ele não me amaldiçoou. And Satan says, "Yes, yes, but you didn't let me touch his body." Satanás disse: tudo bem, mas o Senhor não me deixou tocar na saúde dele. And so God says, "Okay, you can touch his body, but you cannot kill him." Deus disse: pode tocar na saúde dele, mas não pode matá-lo. And so he gives him many, many boils. E assim, Job is in terrible pain. Satanás causou muitas e muitas chagas no corpo de Jó, e Jó estava sentindo muitas dores. Job is very troubled. Jó estava em grandes apuros, But he doesn't curse God. mas mesmo assim ele não amaldiçoou a Deus. He questions God, Ele fez perguntas a Deus, but he doesn't curse God. mas ele não blasfemou a Deus. And so Satan was defeated. Mais uma vez, Satanás foi derrotado. And I think Satan is going to do the same thing with God this time. Eu acho que Satanás vai fazer a mesma coisa com Deus desta vez. He's going to say to God, "God, you raised your son. Ele vai dizer: Deus, o Senhor levantou o seu filho. My battle against you is unequal. A minha batalha contra o Senhor é desigual. Let me raise my son, Antichrist. Deixe-me ressuscitar o meu filho também, o anticristo. And then we'll have a fair battle." E então a nossa batalha vai ser mais igual. And so I think God says, "All right, I'll let you raise." E eu creio que Deus vai dizer: tudo bem, pode ressuscitar o seu filho. And that's why I believe that Satan is able to raise Antichrist from the É dead. por isso que eu creio que Satanás vai ter o poder para ressuscitar o anticristo. Now later the false prophet comes along on the scene. Mais tarde o falso profeta aparece na cena. He knows that Antichrist has been raised from the dead. Ele também sabe que o anticristo foi ressuscitado dos mortos. And he has all the power of Satan as well. E ele também vai receber poder do diabo. Now I want you to read Revelation 13, 12 through 14. E agora vamos ler Apocalipse 13, 12 a 14. 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta,
cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Okay, so you see that now, since Antichrist has been raised from the dead, the false prophet wants to make an image of Agora him for que o all to worship. anticristo foi ressuscitado dos mortos, esse falso profeta quer fazer uma imagem do anticristo para que todos o adorem. And notice in verse 14 it says, he was wounded by the sword or by an army weapon. Veja que o versículo 14 deixa claro que ele foi ferido de forma mortal em batalha, And then he did live. mas que apesar disso ele viveu. Now I want you to turn to Revelation 17, Agora vá comigo para Apocalipse 17, and I want you to read verse 8. e eu quero que você leia o versículo 8. Please read. 17:8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta, que era e já é, que era e já não é, mas que virá. He was, Ele era, and that he is. não é mais, e agora volta a ser de novo. Now read verse 11. Veja o versículo 11. E a besta que era e já não é, é ela também, o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. The first half of the tribulation, he is the seventh head Durante of this kingdom. a primeira parte da tribulação, este anticristo é o sétimo no reino, He's talking about the kingdoms of Satan. e está falando dos reinos do diabo. Satan used various kingdoms like Egypt, Assyria, Babylon, and so on. Satanás vai usar vários reinos, como o Egito, a Babilônia, a Síria, And now Antichrist is the seventh kingdom. e o anticristo vai representar o sétimo destes reinos That's for the first half of the tribulation. durante a primeira parte da tribulação. And after he's been raised from the dead, Mas depois da sua ressurreição, he is now the eighth. ele vai ser o oitavo reino. He is now completely possessed by Satan. Agora ele vai ser completamente possuído por Satanás. So whatever he does exactly what Satan wants him O to do. que ele fizer, ele vai fazer exatamente o que o diabo quer que ele faça. When he speaks, it's as though Satan is speaking. Quando ele falar, é como se o diabo estivesse falando. And so that's why he's called the eighth now. É por isso que ele é chamado de o oitavo, It's a new kind of an Antichrist. porque vai ser um novo tipo de anticristo, And he is going to be ruthless. e ele vai ser cruel, He is working for Satan completely. porque ele vai estar trabalhando completamente para Satanás. And so you have the Satan, and you have Antichrist, and you have the false prophet. Então você tem Satanás, o anticristo e o falso profeta, It's a trinity of evil. a trindade maligna. The trinity of good is Father, Son, and Holy A Spirit. trindade do bem é o Deus Pai, Deus Espírito e Deus o Filho. And now they're going to have their final warfare. Agora eles vão ter uma batalha. Satan is going to gather all the unbelievers on earth, Satanás vai reunir todos os incrédulos na face da terra. and he's gathering all these kings together, bring their armies. Ele fight vai against reunir Jerusalem. todos estes reinos da terra com as suas armas em direção a Jerusalém. Since Satan could not destroy Jesus Christ, Já que Satanás não conseguiu destruir Jesus Cristo, he tried many times when he was on the earth the first time, ele tentou várias vezes quando Jesus veio a primeira vez. and after he went to heaven, Mas depois que Jesus foi para o céu, he tried to destroy Israel. Satanás tentou destruir Israel. But then he became frustrated, and he got his angels to go fight Christ in heaven. E então ele ficou frustrado e enviou anjos para lutar contra Jesus nos ares. And he's thrown out of heaven down to earth, Mas eles foram lançados do céu para a terra, and that's in the middle of the tribulation. e isso vai acontecer na metade da tribulação. And then when he's there, he raises the Antichrist from the pit, from the abyss. E então ele vai ressuscitar o anticristo do abismo And this is in the middle of the tribulation. no meio da tribulação. So now the last half of the tribulation is a fierce battle between God and Satan. E então a última metade da tribulação vai ser uma batalha ferrenha entre Deus e o diabo, And it's between Christ and Antichrist.
ou entre Jesus e o anticristo, between the false prophet and the Holy Spirit. ou entre o falso profeta e o Santo Espírito. So God is fighting against Satan, and they're going to battle it out for the 3.5 years. Então Deus e Satanás vão ter esta batalha por 3 anos e meio. Satan is a great duplicator of God. Satanás é um duplicador das coisas de Deus. And that's why he wanted to raise Antichrist from the Por dead. isso ele também quer ressuscitar o anticristo dos mortos. So when you see these leaves coming out on the fig tree, Então, quando você vê essas folhas brotando da figueira, the Jews know that Jesus is coming soon. aqueles judeus vão saber que a volta de Jesus está prestes. They don't know exactly when, Eles não vão saber exatamente quando, but he's coming very soon. mas vão saber que é muito em breve. See, this has nothing to do with the rapture. Isso não tem nada a ver com o nosso arrebatamento. God is dealing with the Jews here. Deus está lidando com os judeus aqui. He's dealing with Israel. Está lidando com Israel. For the rapture, he's dealing with the church. Com o arrebatamento, ele está lidando com a igreja. That's what he's dealing with right now. Ele está lidando conosco agora mesmo. He's trying to get as many people into the church as Ele possible. está tentando ajuntar o maior número possível para fazer parte da And igreja. that's why we have these meetings. E é por isso que nós estamos tendo essas And conferências. that's why you're bringing your friends Por here, isso você está trazendo os seus amigos, so they can be warned of this para que coming of Christ. eles possam ser avisados a respeito do anticristo. But when Christ comes for the church, he doesn't come to the earth. Mas quando Jesus voltar para a igreja, ele não vai pisar na terra, He comes in the clouds. ele vai vir nas nuvens. And he raises us up. E ele vai nos arrebatar da terra. And so the church is in heaven during this time. E a igreja vai estar no céu durante esse período. But there's a great battle on the earth Mas haverá grandes batalhas sobre a terra, because God is trying to deal with Israel. porque Deus vai estar lidando com os judeus. And he says, now Israel, I want you to be alert to my coming to earth. E ele está dizendo para Israel ficar vigilante, alerta a respeito do que vai acontecer na So terra. when Satan and Antichrist are working together to destroy Jerusalem, Quando Satanás e o anticristo estiverem tentando destruir Jerusalém, they'll wipe out Jerusalem so that Jesus can't come back to reign on the earth like eles God did. querem acabar com a cidade de Jerusalém para que Jesus não possa voltar e ter um lugar de onde reinar na terra. Satan knows that God always keeps his word. Satanás sabe que Deus sempre cumpre a sua palavra. He wouldn't bring Jesus Christ to rule over New York. Deus não vai trazer Jesus Cristo para reinar de Nova York. He wouldn't come back to rule over Brasilia. Jesus não voltaria para reinar através de Brasília, He won't rule over Moscow também através de Moscou or London. ou Londres. Only one city. Só uma cidade serve. God said he will rule over Jerusalem. Deus já prometeu que Jesus Cristo vai reinar de Jerusalém. And over Jerusalem he'll rule the whole E world. de Jerusalém ele vai reinar sobre o mundo inteiro. And Satan knows that. E Satanás sabe disso. And so he's going to wipe out E Jerusalem. é por isso que ele quer acabar com Jerusalém, Then God can't keep his promise. para que Deus não possa cumprir sua palavra. But Jesus will come back and rescue Jerusalem. Mas Jesus vai voltar e vai salvar Jerusalém. He'll first come to Basra Primeiro ele vai vir para Bosra to save those people that have fled para salvar aquelas pessoas que fugiram, and wouldn't worship the Antichrist. porque recusaram adorar o anticristo. Then he'll come to Jerusalem Então ele vai vir para Jerusalém and he'll save Jerusalem. e ele vai salvar Jerusalém. And Satan and Antichrist and the false prophet will be defeated. E então a trindade maligna, Satanás, o anticristo e o falso profeta serão derrotados. That's a part of the message. Esta é a parte da mensagem. We'll talk about some nicer things in the morning. Mas nós vamos falar sobre coisas melhores no próximo culto. We're going to talk about some promises Nós vamos, God has given to you as nós vamos overcomers. falar das promessas que Deus fez para os vencedores. Amen. Amém? Amém. Pastor Silval.